Essa semana eu vi uma notícia que me fez parar para pensar no quanto a gente está exposta, principalmente as crianças. Foi o seguinte: o motorista de van escolar ofereceu chocolate para uma menina tirasse fotos da mãe dela para ele. Eu não sei o conteúdo dessas fotos, inclusive, se vocês souberem, põe aqui nos comentários para mim, porque a matéria foi super curtinha e depois eu não consegui achar mais nada a respeito. Mesmo assim, eu achei que era um bom tema, assim, pra gente conversar, pra gente debater. A única coisa que eu sei é que o fulano foi levado para interrogatório e foi liberado. Depois disso, não vi mais nada. Então, eu não sei se depois disso foi decretado algum tipo de prisão preventiva, prisão temporária. Não sei. Me contem se vocês souberem. Esse é o canal Lado B. Eu sou Fabiana. E vamos falar mais uma das desgraceiras desse mundão doido que a gente vive. Mas que abrindo os olhos vai acontecer cada vez menos. Honestamente, eu nem julgo mais a polícia quando fica de braços cruzados em determinadas situações, porque eu acho que eles ganham muito pouco para a responsabilidade enorme que eles têm. Eles arriscam a sua vida, às vezes eles dão o maior duro, tem o maior trabalhão para prender esses meliantes, para depois as brechas na lei colocar eles de volta nas ruas. Quando eu comecei a pesquisar o assunto para fazer esse vídeo, a palavra que me vem à mente é chocada. Foi chocada que eu fiquei de ver o tanto de coisa que tem e o tanto de coisa horrorosa que tem, que eu nem posso trazer aqui, mas também nem convém. Como o conteúdo do meu canal é mais voltado para minha geração, eu acredito que vocês vão se lembrar desses nomes que eu vou falar. Pelo menos de um ou outro, ou de um. Cyndi Lauper, Axl Rose, Pitty, Oprah Winfrey, Queen Latifah, José de Abreu, Monique Evans, Xuxa, Luísa Brunet, Astrid, Letícia Sabatella, Luana Piovani, Pamela Anderson, Rita Lee, Elise Matsunaga. Sim, Elise, porque se ela não tivesse passado por tudo o que ela passou na infância e tivesse tido o apoio da mãe, ao invés da mãe virar as costas para ela, talvez a história de vida dela não tivesse virado essa tragédia que virou. A gente sabe que existe muita mulher que devia nascer sem útero, porque não são dignas de serem chamadas de mãe. Essa lista de famosos que eu citei é só a pontinha do iceberg. Foram alguns que tiveram coragem de vir a público e contar que sofreram abuso sexual na infância. Aí eu fiquei pensando, eu coloquei alguns. A lista de famosos já é grande. Vocês conseguem imaginar a lista de crianças anônimas que sofrem com isso? Hoje eu quero falar mais de Joana Maranhão, nadadora, ganhadora de 8 medalhas. Aos 17 anos, ela teve o melhor tempo, a melhor performance da história da natação brasileira. Ela conta que tentou falar para a mãe, mas não sabia como verbalizar o que estava acontecendo. Então ela falava algumas coisas, a mãe não entendia e acabou não dando atenção para ela. E olha que a mãe da Joana é médica, instruída, formada. Vocês imaginam para uma mulher comum, para uma trabalhadora comum, identificar quando tem algo errado acontecendo com o filho?
A gente precisa conversar com as crianças. Por mais complicado que seja, assunto é delicado, mas a gente tem que deixar bem claro para elas o que uma pessoa mais velha, um adulto, pode ou não pode fazer, aonde não pode colocar a mão. Se fizer alguma coisa e falar não conta para ninguém, a primeira coisa que eles têm que fazer é correr e contar, principalmente para a mãe. E esse problema não é só com as meninas, não. Os meninos também são vítima. Então, mães de meninos precisam conversar com eles também. É claro, esse tipo de conversa é muito sensível. Então, a gente pode usar umas estratégias enquanto estiver assistindo alguma coisa, assistindo um filme, tentar encaixar o assunto. Não precisa sentar e ter uma DR, né, com a criança. Desse jeito a gente vai conseguir só assustar. Muitas vezes as crianças até entendem que tem algo errado acontecendo, mas como a Joana, elas não conseguem verbalizar. De repente, se a gente explicar para elas o que não pode, o que pode, e deixar bem claro que elas podem contar com a gente, que elas podem confiar na gente, isso daí já vai ser um grande passo. Porque muitas crianças, quando passam por esse tipo de situação, elas ainda são ameaçadas. Se contar para alguém, vou machucar você ou vou machucar a sua família. Então é importante que eles saibam que a gente não só é confiável, mas como a gente sabe resolver esse tipo de situação. Que todos esses canalhas falam a mesma coisa. Assim como a Joana não soube verbalizar isso, porque provavelmente não foi alertada desse perigo, normalmente a criança não sabe mesmo. Então ela precisa ser alertada. A Joana conta que ela foi abusada pelo treinador, amigo da família, dos 9 aos 10 anos. E que por causa disso, quando ela começou a virar adolescente, ela meio que se puniu. Cortou o cabelo bem curtinho, usava roupas enormes, largas, para que não aparecesse, né, as formas femininas que estavam começando a mudar no corpo dela. Quando cresceu um pouquinho mais, passou a ter um pouco mais de compreensão sobre esses assuntos, o que é certo, o que é errado, ela conta que ela começou a ser assombrada por lembranças. Então, como válvula de escape, ela começou a beber. Aí não conseguia mais treinar, não queria mais nadar, né? A vida dela foi destruída. E ela não podia desistir, porque tinha assinado com patrocinadores, e se quebrasse o contrato, a multa ia ser gigantesca. Até que o destino deu um empurrãozinho. Aí ela se apaixonou por um menino na escola. O menino também gostava dela. E pelo que ela conta, era um menino muito legal. A idade ela não fala, mas eles conversavam bastante. E aos pouquinhos ela começou a conseguir tocar no assunto com ele. E ela percebeu que quanto mais ela falava, mais aquele peso ia diminuindo. Aí que ela percebeu que precisava de ajuda profissional, que o tal fingir que nada aconteceu e empurrar a sujeira lá para debaixo do tapete é a pior decisão, porque a sujeira vai só acumulando e um dia vai precisar ser mexido. Aí o monstro vai estar maior. Ela conta que quando começou a fazer a terapia, e usando as palavras dela, quando ela vomitou tudo aquilo que ela estava sentindo, que ela estava sofrendo, ela percebeu o quanto fazia bem falar. Ela fala que começar, que foi muito, muito difícil. Porque conforme você vai crescendo, você vai tendo uns pensamentos destrutivos, tipo, por que eu não corri? Por que eu não gritei? Por que eu não pedi ajuda? Esse tipo de insegurança
um profissional vai conseguir ajudar a vítima a não pensar mais dessa forma. Afinal de contas, existem mulheres que sofrem assédio e que não conseguem falar, que ficam travadas. Você imagina uma criança? Então, só um tratamento pesado, profissional mesmo, para conseguir se curar de um trauma horrível desses. E acho que cura nem é bem a palavra, né, que se encaixa aí, porque isso eu acho que não se esquece nunca mais. Então, se a gente conseguir prevenir, é muito melhor. Ela conta que conforme foi falando, foram vindo lembranças que estavam lá incrustadas no subconsciente, que ela nem lembrava que tinha acontecido. Muita gente vai pensar, então se ela não lembrava, era melhor não ter mexido. Não, porque embora ela não lembrasse, estava lá, estava arquivado dentro dela. Existe uma coisa que a psicologia chama de gatilho. São músicas, cheiros, características físicas. A Joana mesmo conta que ela estava na farmácia com a mãe e uma pessoa abriu um protetor solar para cheirar e ela conseguiu sentir o cheiro. E era justamente o cheiro do protetor solar que o treinador dela usava. Ela, na hora, não se lembrou disso, só que ela passou mal. Na terapia, quando ela ouviu falar sobre gatilhos, que ela lembrou do que aconteceu na farmácia e a terapeuta confirmou, aquilo era um gatilho. Então, quer dizer, se ela já tivesse trazido à tona, se ela já estivesse se tratando, ela saberia do que se tratava, ela ia ficar um pouco chateada, mas ela não teria passado mal. E muita gente sofre crises de pânico, crises de ansiedade e não sabem de onde vem isso. Há uma enorme chance de ser algum trauma de infância. Não necessariamente de abuso, mas de algum trauma da infância, que alguma coisa fez ela lembrar, só que ela não sabe o que é, então o corpo vai reagir dessa forma, passando mal. E foi só depois de muitos anos, de muita terapia, que ela fala que ela começou a se sentir limpa para ser uma pessoa normal. Hoje ela conta, né, que usa decote, que usa vestido com fenda, que ela tem o maior orgulho da feminilidade dela. Mas que para ela chegar até isso foi muita dor e sofrimento. Coisa que ela não precisaria ter passado se na infância ela tivesse sido alertada desses perigos. Acontece que não passa nem na nossa cabeça, né, que uma pessoa tão próxima vá fazer mal para a criança. Porém, como eu já disse num outro vídeo, as estatísticas apontam, não só aqui no Brasil, tá? Essas estatísticas são mundiais, que 98% dos casos de abuso é no círculo íntimo, parente ou um amigo íntimo. Pedofilia é doença, sim, nojenta, mas doença. E não importa o quanto tempo a pessoa fique presa, quando ela voltar para a sociedade, ela vai voltar a fazer. E ainda tem os aliciadores, né, que embora eles não cometam o ato em si, eles sequestram criança e vendem para pessoas desse tipo, sabendo que as crianças vão passar. São tão doentes quanto. Esse tipo de gente, quando pega, não devia nunca mais voltar para a sociedade, porque não tem reabilitação para isso. Talvez seja muita pretensão minha, mas quem sabe um dia meu canal cresça e essa mensagem chegue para algum governante.
mesmo que seja do mais baixo escalão, porque a gente sabe que essas coisas são um trabalhinho de formiguinha, mas a gente vive tempos extremamente difíceis em que a mulher precisa se matar de trabalhar para ajudar nas despesas da casa, quando ela devia estar passando a maior parte do seu tempo cuidando e educando os filhos. Isso não é, longe de mim, uma conversa machista, moralista, não é isso. Acontece que a gente tem mais o dom. Toda regra tem exceção. Tem pai que cuida muito melhor dos filhos do que a mãe. Toda regra tem exceção. Mas o padrão é que normalmente a mãe cuida melhor. Então, o que eles poderiam fazer? Coloca um projeto de lei aí de dar benefícios para empresários que reduzirem a carga horária das mães. Porque hoje as empresas não só exigem as 44 horas semanais, como ainda exigem hora extra. E se você reclamar, falar que não dá porque tem que cuidar do filho, é rua. Então, o que acaba acontecendo? As crianças saem da escola, elas vão ou para a rua ou para casa de alguém que você conhece e confia para cuidar dela, e aí pode acabar acontecendo a porcaria toda. A gente sabe que coisas desse tipo deveria ser o correto a mãe, a família ensinar. Porém, diante da situação que a gente vive, o sistema educacional tinha que deixar de ser tão arcaico. Afinal de contas, já se passaram 500 anos, a gente já não está mais na colonização do Brasil. E montar um sistema de educação que se encaixe na sociedade de hoje. Então, a escola, já que as mães não têm mais tempo, nem cabeça para ensinar esse tipo de coisa para as crianças, de repente na escola, com todos os amiguinhos juntos, isso até impacte menos na criança. Mas passar a ensinar educação sexual, educação moral, educação financeira, planejamento familiar. Isso é extremamente importante nos dias de hoje. E ainda existem casos em que as mulheres carregam a família nas costas, sozinha. Por quê? Como naquela lista que eu citei no início, alguns dos abusadores eram os próprios pais. No masculino, pai. Gente, pelo amor de Deus, eu não tô dizendo que mulher que tem filho não pode ou não deve trabalhar. Inclusive, até as que não precisam trabalhar, se elas puderem trabalhar com uma carga horária reduzida, é até saudável pra gente. A gente vai conversar, vai socializar, vai sair um pouco de casa, vai ver o mundo. Na minha opinião, as mulheres que sonharem com uma carreira de sucesso, sonharem em ser uma grande empreendedora, uma CEO, enfim, deveriam abrir mão de ser mães. Não fiquem bravas comigo, por favor. Mas um dos casos que eu citei, que foi a Pitty, ela foi molestada pela própria babá. Então, se você quer um sucesso profissional, você vai ter que se dedicar muito. E se você se dedicar muito à sua carreira, à sua profissão, é óbvio que você vai negligenciar a sua família. Qual seria o fundamento de ter um filho para não criar, para os outros criarem? Não é mesmo? Então, vamos tentar ser um pouco sensata. Só isso. E tem outra. A gente vê cada vez mais aumentando o número de bandidos ricos, que vêm de berço, como se diz. Por quê? Os pais se matam de trabalhar para dar tudo do bom e do melhor para o filho.
Quando o que os filhos mais precisam, na verdade, é da presença dos pais. Então, assim, você trabalha para comprar uma coisa que não é comprável. Porque não existe presente no mundo que valha o amor da gente para os filhos. A gente tirar um tempinho para brincar com eles, para conversar com eles. Então vamos tomar um pouco de cuidado com esse negócio de empoderamento feminino, porque no caso desses riquinhos que viram bandidos, não foi falta de dinheiro, não foi falta de comida, não foi falta de roupa de marca. O que eles sentiram? Abandono, negligência. E isso também transforma em monstro. E em muitos casos, essa criança que agora cresceu e virou bandido, de repente pode até ter sofrido um abuso na infância e ninguém sequer prestou atenção. E a gente ainda tem que lidar com coisas como o celular. Eu pensei inicialmente em falar que ele era um vilão, mas não. É uma faca de dois gumes. Não celular especificamente, a tecnologia, a internet, as redes sociais. Porque, por um lado, elas ajudam muito a mãe. Enquanto a criança tá lá entretida no celular, a mãe tem um tempinho para cumprir as outras tarefas, de repente até para se cuidar um pouquinho. Porém, a gente precisa ir testando limites, porque se a gente deixa, eles passam 24 horas do dia com o focinho no celular. Às vezes a gente vê uma rodinha de crianças que, ao invés de estarem brincando, estão cada uma com o seu celular. Isso não é saudável, nem mentalmente, nem fisicamente. E outra, de vez em quando, dá uma olhadinha no celular. Eles têm que ter consciência de que aquele aparelho não é deles, é seu. Foi você que comprou, você que pagou e você entregou para eles para facilitar a vida deles e porque você não quer que eles sejam excluídos, mas que você tem todo o direito de saber o que eles estão acessando. E isso não é stalkear, isso não é de jeito nenhum, isso é cuidar, isso é amar. E ainda hoje a gente vive numa sociedade machista que acha que as tarefas domésticas são dever da mulher, mesmo quando ela trabalha fora para ajudar nas despesas de casa. Vamos combinar, né? Que se a mulher trabalha fora, o homem trabalha fora, o serviço de dentro da casa tem que ser dividido. Ah, não leva jeito. Ai, meu marido vai fazer, ele faz tudo errado. Mas aprende. A gente também aprendeu. A gente não nasceu sabendo, a gente não nasceu condicionada para saber fazer trabalho doméstico. A gente aprendeu. Eles também podem aprender. E se não leva jeito mesmo, que cuide das crianças para que a mulher possa fazer outra coisa e dar uma limpada na mente. Porque às vezes tudo que a gente precisa é de um momentinho de paz. Tanto que essa nova geração, a gente vê as meninas, as adolescentes, não sabem fazer absolutamente nada em casa. Isso é de dar dó, porque a nossa realidade, ela é a seguinte. Vamos supor que você trabalhe bastante, guarde uma grana, porque você quer que seu filho vá para a faculdade, você não fez faculdade, mas o seu filho vai fazer. Nossa, ótimo! Você vai ter condições de bancar faculdade, materiais, livros, moradia e empregada? Normalmente as faculdades são em outra cidade. Tudo bem que hoje em dia tem umas EADs aí, tudo bem, mas se você quer uma faculdade boa mesmo, tem que ser uma faculdade presencial.
O sistema de ensino é quase que integral, é praticamente o dia inteiro, então não dá tempo de trabalhar. Se trabalhar, ele não vai conseguir estudar, então não vai se formar direito. Enfim, é uma bola de neve jogada morro abaixo. Então, é fundamental que não só as meninas, mas os meninos também, desde pequeno, já tenham umas tarefas. Isso pode ser até barganhado com o celular. Fez tal tarefa, tanto tempo de celular. E quando eles precisarem, porque pela lei natural das coisas somos nós, os pais, que vamos embora antes, eles vão saber se virar. Ah, mas eu sou rica, o meu filho é rico, ele não precisa aprender isso. Precisa aprender. Porque quem não sabe fazer, não sabe delegar. E essa sociedade machista ainda exige que as mulheres façam a faxina na casa com o cabelo arrumadinho, com uma roupa jeitosinha, com as unhas feitas. É possível um negócio desse, gente? Então, se você quer a sua mulher arrumada, dá um tempo para ela também. Porque senão o que vai acontecer? Na maioria das vezes, o que acontece? Vocês vão pular cerca, né? Se achando na razão ainda. Tá aí, gente. Tá aí para todo mundo ver. Todos os dias, crianças desaparecendo. A gente sabe os horrores que elas devem passar na mão desses párias da sociedade. É por isso que eu costumo dizer que o maior legado que os pais deixam para os filhos é a capacidade de se virarem sozinhos. Isso você não consegue da noite para o dia. Isso você vai fazendo a partir do momento em que você descobre que vai ter um filho. Porque se eles souberem se defender, vai ser muito mais difícil de alguém atacar. Porque o que mais a gente vê nesse mundo é lobo em pele de cordeiro. Ensinar eles a andarem com as próprias pernas é o maior presente que a gente pode dar para eles. Eu não tô querendo dizer que é pra gente largar os filhos aí, a Deus dará. Ensina male-malha aí, chuta pra vida. Não. Afinal de contas, eles não pediram pra estar aqui. Então, a gente tem que estar sempre ali, ó, atrás, dando um amparo, sim. Agora, se as crianças dão trabalho, falar o quê dos adolescentes, né? Primeiro, que eles acham que eles sabem mais do que a gente, só porque eles praticamente nascem dominando a tecnologia. O que eles ainda não sabem é que eles precisam aprender muita coisa sobre a vida para que a tecnologia faça de fato algum sentido, tenha de fato uma utilidade. Quantos adolescentes a gente não vê por aí? Tem alguns adultos também, mas a grande maioria adolescente, caindo em armadilhas na internet, quebrando a cara feio. Se tiver uma boa base de educação, vai ser muito mais difícil de isso acontecer. E se mesmo assim eles teimarem isso acontecer, é óbvio. A gente vai falar, eu avisei. Vai ajudar eles a pensarem melhor para que isso não volte a acontecer. Porque senão eles vão ter que aprender da forma mais difícil. Afinal de contas, a vida ensina. Só que não com o mesmo amor, não com a mesma tolerância, não com o mesmo carinho e paciência que a gente ensina. E os adolescentes reclamam. Quando eles vão sair, a gente fala, leva uma blusa, leva um guarda-chuva. A gente também reclamava. Só que, no fundo, quem é que não gosta de saber que tem alguém que ama? Quem é que não gosta de saber que tem alguém que cuida, que zela por você? Então, além de nascer dominando tecnologia, eles nascem
dominando artes cênicas. Porque eles fingem muito bem que eles não gostam que a gente cuide deles. Mas gostam sim. Afinal de contas, as coisas mudaram muito por fora. Mas aqui dentro ainda é bem parecido. A gente só precisa fazer eles entenderem que a gente tá do lado deles. A gente não é amiguinho, a gente não é dono, mas que a gente tá no mesmo time. A gente tem que tentar lembrar que já teve a idade deles e que ser adolescente não é fácil. É muita mudança, praticamente de uma hora para outra, os hormônios em ebulição. Então, às vezes eles mudam de humor. E a gente tem que ficar sempre ligada nisso, sempre atenta nisso, porque a gente tem que saber se essa mudança de comportamento é natural, é da fase, é da puberdade, ou se eles já estão fazendo besteira. Como o uso de droga, por exemplo, que muda muito o comportamento. Só que se a gente ficar antenada, se a gente ficar sempre observando os nossos filhos, a gente vai saber se a mudança de comportamento é ou não natural. Voltando para Joana, né? Ela não é uma heroína só nos esportes brasileiros. A Joana Maranhão usou todo esse lixo que aconteceu com ela e criou uma ONG que auxilia as vítimas de abuso. Ela dá palestras gratuitas para ajudar nas escolas a fazer esse alerta, a deixar as crianças preparadas para que os lobos não consigam se fantasiar de ovelhinha e enganar elas. E tem outra. Com todo esse trabalho da Joana, foi criada uma lei que se chama Joana Maranhão, que é a seguinte: todo crime cometido contra a criança e o adolescente só passa a ser contado a partir do momento em que eles fazem 18 anos. Isso é uma vitória, até arrepia, é uma vitória enorme, porque vocês imaginam uma criança passar por uma situação dessas e ainda ter que enfrentar um tribunal, e ainda ter que enfrentar, olhar na fuça do próprio abusador. Já aos 18 anos, ela está mais preparada para começar a dar entrada num processo desses. Então, acabou essa historinha do crime prescrever. Quando a criança cresce, consegue contar o que aconteceu, já prescreveu. Isso é uma grande vitória de uma heroína. A Joana, assim como todas as vítimas de abuso, podiam ter tido o rumo das suas vidas completamente diferentes. Algumas se deram bem, mas provavelmente a maioria que se deu mal foi justamente por ter que carregar um fardo tão pesado desse nas costas. Porque a Joana mesmo podia ter ido muito mais longe. Ela já foi longe, mas ela podia ter ido ainda mais se ela não tivesse tido tanto problema como ela teve. Inclusive alcoolismo na adolescência. E ela fala nas palestras que para esse tipo de situação, a precaução também é o melhor remédio. Eu achei interessante, ela usou uma analogia que eu uso há muito tempo, assim, desde adolescente. Tempo pra caramba mesmo. Assim. Que assim, toda ferida, por maior que ela seja, por mais infeccionada que ela esteja, se ela for bem tratada, ela vai se curar. O tempo vai depender do tamanho, vai depender do organismo, mas ela sempre vai deixar uma cicatriz que, além de te trazer à memória tudo que você passou, também deixa a pele mais fina, que faz com que qualquer coisa
atinja, machuque mais do que uma pessoa que nunca passou por nenhum tipo de abuso. Naturalmente, ela vai ser mais forte. Então, reforçando, gente, os filhos vão nos estressar. A gente tem todo o direito de perder a cabeça e dar uns berros de vez em quando, mas a gente tem sempre que lembrar que eles estão aqui porque nós os colocamos aqui. Então, mesmo que seja com rigidez, com rispidez, necessárias às vezes para educar, que o amor sempre esteja amparando isso tudo. E ensinar eles a se proteger, a andar com as próprias pernas, é muito importante, porque pouquíssimas pessoas vão poder pagar um guarda-costas para ficar 24 horas cuidando da sua prole, e mas muita gente mesmo não vai ter condições de fazer e nem ao menos de ficar 24 horas vigiando os passos deles. Afinal de contas, eles são indivíduos. Assim como a gente seguiu a nossa vida, eles também vão seguir a vida deles. Então não dá para proteger o tempo todo. Melhor do que proteger é ir ensinando para que quando chegar a hora, eles saibam se proteger sozinhos. Bom, gente, por hoje é isso. Mais uma vez, muitíssimo obrigada por ficarem comigo até aqui. Muito boa sorte para todos nós continuarmos seguindo aí nesse mundão